Sogra pagou viagem para a ex do meu marido. Ela não sabia que eu sou a dona da agência. Quando eu li o assunto do e-mail pela primeira vez, senti o chão sair do lugar. Não foi só o conteúdo, foi a sensação de estar de novo na arquibancada, assistindo alguém receber aplausos que eu sabia ter merecido no meu lugar. Lembro exatamente onde eu estava, sentada na minha mesa, com um café frio ao lado e a tela do computador iluminando a minha cara cansada. O e-mail vinha do sistema de reservas. No campo pagador o nome dela estava lá, lindo e obediente, com a data da transferência e o número do voucher. O destino, as datas, o comentário da sogra no campo de instruções, presente para nossa querida. Embaixo, o nome da pessoa que viajaria menos, a ex do meu marido, estampado como se aquilo fosse apenas uma formalidade. Passei as primeiras 5 respirações pensando em 5 respostas diferentes. Mandar uma mensagem furiosa. Ligar e exigir explicações. Imprimir tudo e colocar sob o prato dela na próxima reunião de família. Depois contei até 10 e fiz outra coisa. Respirei mais uma vez. Respirei até transformar raiva em estratégia. Aquele tipo de calma que aprendi nos últimos anos trabalhando enquanto todo mundo dizia que eu não levava nada a sério. As pessoas que me conhecem hoje não imaginam a coleção de empregos que me trouxe até aqui. Antes da agência UFI Garçonnette, attendante de Tilmark. Assistente administrativa menos funções que me ensinaram 3 coisas básicas que ninguém oferece em curso: escuta ativa. Resolver problemas com pressa e ficar de pé o dia inteiro sem reclamar. Entre um turno e outro, estudei como dava, inglês à noite, um curso de gestão de viagens nos fins de semana, horas assistindo tutoriais sobre marketing digital. Quando meu primeiro salário como empreendedor entrou na conta, achei que tinha vencido uma etapa, mas foi só o começo. Abrir a agência foi mais costurar do que construir, reuni pouquíssimo capital. Negociei o primeiro contrato por mensagem e jurei a mim mesma que nunca mais deixaria que ninguém me chamasse apenas de aquela que atende. Chamei meu negócio de algo discreto, com um logo simples. Um site com poucas páginas, mas tecnicamente limpo. Aprendi a emitir faturas, a ler contratos, a montar pacotes que parecessem luxuosos sem estourar orçamento. E foi com esse pacote que, ano passado, eu ganhei um cliente que me apresentou a outro, e assim a roda girou. Hoje a agência tem uma pequena equipe, um escritório numa sala que aluga luz natural e menos poeira do que o meu primeiro ponto. Não é uma multinacional, mas é a minha prova de que competência não precisa de plateia para existir. Isso tudo poderia ter sido contado em poucas linhas e eu adoraria que tivesse sido simples. Ela prosperou e todos a aplaudiram. Não foi. Minha sogra, por exemplo, nunca entendeu direito o que eu fazia. Para ela, trabalhar com viagem era organizar férias, uma ocupação que não passava de um hobby chique. Em almoços em que eu me esforçava para falar sobre números, estratégias e logística, ela cortava com mas deve ser tão gostoso passar o dia viajando, não é mesmo? Como se eu vendesse sonhos e não horas de planejamento. Contato com fornecedores e noites perdidas resolvendo problemas que o cliente nem imagina. E, claro, havia ex. No começo a presença dela era apenas uma sombra discreta nas conversas do marido, ela costumava gostar disso. Talvez seja melhor levar ela lá, ela faz aniversário naquela semana. Coisa que a sogra assumia com a naturalidade de quem escolhe o cardápio da família. Cada escolha pequena dela menos uma reserva num restaurante preferido, um presente selecionado, era um lembrete de que o passado do meu marido ainda recebia adulação. Eu aprendi a calar muito cedo. Não por covardia, mas por economia. Percebi que gastar meu capital emocional em discussões geraria pouca parceira e muito desgaste. Em vez de explicações, preferi construir provas concretas. Naquele dia, sentado o computador à minha frente, eu tinha mais do que raiva, tinha dados. Do outro lado da tela, o sistema mostrava o histórico da reserva,
data da solicitação, telefone de contato usado, e-mail de confirmação. O pagamento estava registrado como efetuado por um cartão com os 4 últimos dígitos, que batiam com o registro que tínhamos para a sogra, menos nada de intriga. Era tecnologia dando nome ao que o coração já sabia. Eu poderia ter usado esse print no grupo da família, exigido voz de vítima, buscado alívio social. Não fiz, porque eu sabia o poder de uma reação bem medida. Antes de tomar qualquer decisão mais visível, fechei os olhos e permiti um flashback. Voltei às manhãs em que eu acordava antes do sol, pegava ônibus lotado e ia atender mesas com sorriso enlatado. Lembrei do primeiro cliente que me pagou menos do que combinamos e eu aceitei, porque naquele momento aceitei tudo para que a conta fechasse. Lembrei dos bilhetes que eu escrevi para mim mesma: paga amanhã, não desiste, e do primeiro cheque devolvido que quase me fez desistir de vez. Lembrei dos papéis que eu mesma rasguei para alterar um roteiro de viagem, das noites pendurada no telefone negociando com o fornecedor, pedindo prazo, pedindo paciência. Lembrei também do homem que me escolheu, o meu marido, que via os meus esforços, mas às vezes batia palmas na arquibancada errada por hábito, por laços antigos. Isso sempre me irritou e também me motivou. A vida me ensinou que ninguém vai mesmo aplaudir tanto quanto eu preciso realizar o trabalho. Quando a agência começou a crescer, eu estabeleci um mantra simples: provas, não discursos. Coloquei o meu nome em notas fiscais. Criei um e-mail corporativo com domínio próprio. Pedi a cada cliente satisfeito que respondesse com um depoimento. Não por vaidade, mas porque provas são argumentos que não calam quando a conversa vira opinião. Isso me deu vantagem. Quando a sogra pagou a viagem, havia rastro, havia papel, código, confirmação. Não era boato, era documento. Há uma coisa que aprendi na lida com clientes exigentes. Humilhação transforma a experiência em produto, e o produto não pode ser vendido. Por isso, no dia em que entendi a dimensão do que havia sido pago, deixei de lado a vontade crua de confrontar. Pensei em termos profissionais. Qual a forma mais eficaz de usar essa informação para reequilibrar uma relação que estava em desequilíbrio há anos? Como fazer justiça sem ser injusta? Como corrigir a narrativa sem virar a vilã? Antes que eu pudesse planejar, precisei lidar com o presente mais imediato, o meu corpo. O estômago deu um nó tão grande que precisei me levantar e caminhar pelo escritório. Vi meus colaboradores passando, alheios. E achei curioso como a vida continua seu curso normal mesmo quando seu mundo particular parece prestes a explodir. Cumprimentei, sorri, voltei à minha mesa. Tratamento padrão, profissionalismo. Paguei com a minha compostura. Era um teste, para mim e para minha paciência. Então veio um momento que não estava nos meus planos. Meu marido me ligou. A chamada veio enquanto eu vasculhava o sistema, e ouvi a voz dele menos calma, despreocupada, menos falando sobre uma reunião, sobre a manutenção do carro, sobre detalhes banais. Eu desliguei só para não mostrar o quanto a minha respiração estava curta. Não queria que ele me protegesse no impulso. Precisava que ele entendesse a narrativa inteira quando eu a contasse. Não queria que ele recuasse pela emoção. Queria que, quando chegasse a hora, ele se colocasse ao meu lado por convicção, não por coação. Eram 2 as alternativas claras diante de mim: resolver a crise num almoço em família. Gerar um desconforto que pudesse, talvez, trazer um pedido de desculpas. Ou transformar aquilo em oportunidade profissional de reconhecimento, deixando que os documentos falassem primeiro. Eu escolhi a segunda. Pedi ao meu assistente que separasse tudo, cópia do voucher, e-mail de confirmação, recibo da transação e o print do sistema com o nome do pagador. Também solicitei que gerasse um relatório simples, explicando passo a passo o que uma agência faz quando recebe um pagamento menos, como é que aquele dinheiro é distribuído entre fornecedores, como são fechadas as reservas, como a nota fiscal é emitida. Não por arrogância, mas por necessidade,
Queria que ninguém pudesse reduzir aquilo a um presente qualquer. Nesse intervalo, deixei que a memória me desse outra lição prática. Os golpes mais dolorosos nunca foram as palavras alheias. Foram as pequenas exclusões cotidianas. O banco de horas que eu acumulava na agência, os fins de semana em que eu trabalhava enquanto outros iam ao cinema. Os eventos familiares que eu perdia porque havia um contrato a fechar, tudo isso havia sido anotado em mim como uma marca. Eu não queria apagar as marcas, eu queria que elas servissem de testemunho. E havia um caminho honroso para isso, apresentar a história com transparência e dignidade. Parecia um jogo de xadrez. Eu mudei minhas peças, juntei os documentos e comecei a pensar no momento certo para mover a rainha. O que ninguém sabia é que, por trás da expressão reservada e das respostas breves, eu vinha construindo um respeito que não precisava de aplauso para existir. Minha agência atendia desde lua de mel de adolescentes a viagens corporativas complexas. Se havia algo que me ensinou a dureza do mercado, era a importância do registro. No meio desse raciocínio, deixei um pequeno espaço para a ironia. Porque havia algo deliciosamente cômico na situação, a pessoa que, durante anos, olhou para o meu trabalho como secundário tinha escolhido. Com boa vontade, o meu serviço para beneficiar alguém que antigamente ocupou um espaço que a ela parecia mais confortável. A ironia era fina, quase acadêmica. Poderia, naquele instante, me transformar numa protagonista vingativa. Mas eu não queria ser essa protagonista. Logo após ter organizado a papelada, fiz a coisa que talvez mais cale no orgulho de quem subestima. Pedi que a assistente imprimisse uma carta de agradecimento padrão menos aquela que mandamos aos clientes com a confirmação do serviço e detalhes técnicos, e que enviasse uma cópia para o e-mail que constava como pagador. Era um procedimento normal, protocolar. O corpo do texto descrevia, com frieza administrativa, o itinerário, os fornecedores contratados, as datas e a forma como o pagamento foi registrado. Ao final, vinham informações de contato e assinatura com o nome da agência. Assinei com o meu nome. Não gritei, não ofendi. Assinei. Se você já passou por algo parecido, comenta abaixo. Talvez você saiba bem o que é medir a própria respiração antes de responder. Imprimi também o relatório que pediu ao meu assistente. Coloquei junto dele os depoimentos dos clientes anteriores, as avaliações no site e uma pequena ficha com a história da agência menos desde a primeira reserva. Até a equipe que hoje geria tudo com profissionalismo. Fechei a pasta e senti uma calma estranha. Era a sensação de quem tem a verdade organizada em cartório e não precisa correr para os gritos. A partir desse ponto, comecei a montar um roteiro mental. Não um roteiro de vingança, um roteiro de consequências. Porque eu sabia que, ao expor aquilo com um método, eu não apenas faria com que a sogra visse o óbvio, como também criaria um precedente para que cada escolha dela fosse revisitada com mais cuidado no futuro. Havia, claro, o risco de que ela simplesmente ignorasse e seguisse em frente. Mas aquilo já seria uma informação útil, se ela não reagisse. Eu mudaria minha postura, e isso valeria mais do que qualquer triunfo momentâneo. Decidi que a exposição, quando acontecesse, seria feita de forma profissional, dentro de um contexto que não permitisse o desvio emocional fácil. A primeira ideia foi um e-mail com cópia para ela e para o marido, explicando, com educação, que o pagamento foi recebido e o serviço prestado no nome da pessoa indicada. Seria transparente e factual, e também devolvendo o poder ao que sempre me interessou, o reconhecimento pelo trabalho feito. Mas havia uma alternativa mais direta que me atraía por sua naturalidade. Fazer a revelação durante o próximo encontro familiar, no qual a sogra estivesse presente, mostrando não apenas os documentos, mas também a equipe que trabalha comigo menos como se dissesse, em alto e bom som, vejam o que vocês não enxergam. Havia também uma terceira via.
Mais sutil, encaminhar a cópia do agradecimento diretamente ao grupo de família no WhatsApp, com margem para que a conversa se desenrolasse naturalmente. Isso permitiria que outros parentes lessem, opinassem, e talvez isso gerasse uma mudança mais orgânica. Mas eu desconfiava do poder corrosivo das redes de família, menos uma fala aqui, um comentário ali, e a narrativa podia ser reescrita contra mim. Queria evitar que o que era meu trabalho se transformasse em espetáculo barato. Enquanto enumerava prós e contras, o relógio anunciava horas que eu deveria ter reservado para reuniões com fornecedores. Adiei tudo. Minha mente estava noutro campo, calculando ângulos, imaginando expressões, preparando respostas para perguntas previsíveis. Uma coisa eu não faria: transformar a exposição em ataque moral. Não porque eu fosse escrupulosa demais, mas porque aquele comportamento correria o risco de me puxar para baixo, para o mesmo jogo mesquinho que eu recusava. Algumas pessoas podem achar que tudo isso foi calculismo frio, e talvez fosse. Aprendi a calçar sapatos grossos diante de humilhação. Aprendi também que, muitas vezes, quem se expõe primeiro perde o controle da narrativa. Eu queria controlá-la. Ainda assim, havia emoção crua. Cada vez que eu imaginava a sogra abrindo o e-mail e percebendo que havia pago justamente para a agência que eu dirigia, sentia um aperto no peito. Não era só porque eu queria que ela admitisse um erro. Era porque, durante anos, eu me acostumei a ser subestimada em silêncio. A revelação seria um começo para reajustar esse desequilíbrio. Não seria o fim da história, nem a redenção do passado. Seria uma convocação para que, dali em diante, meus limites fossem respeitados. No final do dia, sentei no sofá com a pasta ao lado. Olhei para cada documento como se fossem peças de um quebra-cabeça. Havia algo bonito naquela coleção de evidências. Cada uma delas representava uma noite de trabalho, uma negociação difícil, um fornecedor que me deu prazo. Não havia lugar para mentir ali. Só trabalho. Foi nesse momento que o telefone apitou. Era uma mensagem da sogra, enviada como se nada estivesse acontecendo, um emoji de flor. Uma pergunta sobre o almoço de domingo. Eu li a mensagem e, por um instante, senti a velha necessidade de reagir em defesa pessoal. Em vez disso, comecei a escrever mentalmente o e-mail que ainda não havia enviado. Escolhi palavras que não ferissem, mas que fossem inconfundíveis em sua clareza. Queria que fosse um gesto profissional que devolvesse a narrativa para o lugar digno que meu trabalho sempre teve. A mão não tocou no teclado ainda, mas a decisão estava tomada. Eu ia apontar a verdade. Não para humilhar, mas para que as coisas fossem finalmente chamadas pelo que são: trabalho que merece respeito. Escolhas que merecem coerência e um pedido de atenção que não precisava do tom de vítima para ser atendido. E então, ali, entre a vontade de gritar e a decisão de ser comedida, ouvi minha própria voz dizendo: não é por vingança. É reconhecimento. Senti uma espécie de leveza. Talvez fosse só o efeito de finalmente dar nome ao que me incomodava. Talvez fosse o alívio de perceber que, quando a hora certa chegasse, eu teria os instrumentos certos para contar minha verdade de forma digna. Fiquei quieta, olhando para a tela. O cursor piscava no e-mail que ainda não fora escrito. E era ali que tudo poderia mudar, um envio simples, protocolar, factual, que abriria o jogo. Ou talvez eu esperasse por um encontro, por uma oportunidade presencial que complicasse menos as emoções. Ainda não decidi. Mas a pasta estava pronta, os fatos organizados, as testemunhas técnicas alinhadas. Meu próximo movimento não seria impulsivo. Seria estratégico. O cursor ainda piscava naquele e-mail que eu não havia enviado. Mas a decisão já estava tomada. Eu faria aquilo com calma, com cuidado, com todas as evidências alinhadas. Não seria uma armadilha. Seria uma apresentação do meu trabalho diante de quem, por hábito, havia reduzido meu ofício a um hobby. Queria que vissem o processo inteiro,
a logística, os fornecedores, as notas fiscais, as pessoas que eu empregava. Queria que entendessem que pagar uma viagem não é um capricho isolado, é uma cadeia de serviços, contratos e responsabilidades que alguém coordenou. Optei por um caminho que equilibrasse a firmeza e a elegância, um almoço em família, mas com propósito profissional travestido de celebração. Combinei com o marido um almoço de domingo, dizendo que queria reunir a família para comemorar um pequeno marco da agência menos nada agressivo, nada ostensivo. Ele topou. Talvez por comodismo, talvez por desinteresse. Não lhe disse toda a verdade. Disse apenas que queria apresentar algumas pessoas do meu time, algo que, segundo mim, era natural e democrático. Se alguém me perguntasse por que convidar a sogra, eu responderia, porque ela é da família e merece saber o que fazemos. Nos dias que antecederam o encontro, cuidei de tudo como se fosse um contrato importante. Pedi para que a equipe viesse bemuma, mas relaxada. Não queria traje de gala. Queria pessoas reais que mostrassem que aquilo ali era trabalho de verdade. A secretária ficou encarregada de imprimir exemplares do relatório que eu já havia preparado, cronograma da viagem, voucher com o nome da ex, recibo do pagamento, notas fiscais e um pequeno dossiê da agência com depoimentos, fotos de eventos e o histórico do negócio. Coloquei tudo em pasta simples, com o logo discreto da empresa no canto, não por vaidade, por clareza. No domingo, antes de sair, olhei para o espelho com uma estranheza agradável. Não era apenas vaidade. Era reconhecimento de uma construção lenta. Vesti uma roupa que me fazia sentir competente, não a mais chamativa, mas a que transmitia profissionalismo sem prepotência. Peguei a pasta como se fosse uma bolsa comum e saí. Chegamos à casa da sogra com a naturalidade de um almoço dominical. Havia cheiro de comida caseira, toalha branca na mesa e aquele ar de pequenas obrigações sociais que, por anos, me sufocaram. Sentei-me à mesa com calma e cumprimentei todo mundo. A sogra me recebeu com um costumeiro sorriso polido, que tem a mesma textura de gargalo, elegante por fora, mas pouco caloroso. Durante as conversas triviais, respirei fundo. Mantive a postura de quem não estava ali apenas para discutir sentimentos, mas para mostrar obras. No meio do almoço, levantei-me com um copo de suco e disse: com voz serena, quero aproveitar que estamos reunidos para apresentar parte do trabalho da agência. Trouxe alguns colegas que me ajudam diariamente. Foi um preâmbulo curto. Ninguém estranhou, era dominical. Afinal, a sogra apenas assentiu. O marido lançou um olhar curioso, sem saber ainda o peso do que eu carregava na pasta. Convidei a coordenadora de operações a se sentar ao meu lado. Era ela que, nos bastidores, conversava com fornecedores, fechava hotéis e checava a emissão de vouchers. Pedi para que mostrasse, de forma resumida, o fluxo de atendimento, do pedido ao pagamento, passando pela confirmação com o fornecedor e pela emissão do documento fiscal. Ela fez isso com naturalidade quase didática, como se estivesse explicando um processo que tinha orgulho de executar. Foi nesse momento que abri a pasta e coloquei, com casualidade planejada, o primeiro documento sobre a mesa, o voucher. O convite foi simples. Esse aqui é o voucher que organizamos. Sentei com a equipe para montar um roteiro. Está aqui o nome da pessoa que viajou e o itinerário. A expressão da sogra mudou. Não imediatamente exaltada, mas um corte súbito no tecido da polidez. Ela ergueu os olhos para o voucher e, por reflexo, para mim, não foi um grito. Foi o som do silêncio que antecede qualquer reconhecimento. Eu poderia ter falado ali mesmo, foi você quem pagou, mas preferi díselo se desenrolar de forma contida. Deixei a coordenadora seguir com a explicação, o pagamento foi feito em tal data, por meio de tal forma. Aqui está o recibo e a nota fiscal emitida para o CPF registrado. Nós fechamos voos.
hospedagem e 2 passeios, tudo previamente contratado e pago conforme as condições combinadas com a senhora X no sistema. A sogra mordeu o lábio, aquele gesto antigo de quem não sabe bem como encaixar a peça nova no cenário conhecido. Ela olhou a nota, folheou o relatório que eu fizera com carinho. Por fim, encarou-me. Não havia sarcasmo na minha face. Havia apenas a firmeza de quem trouxe a verdade em pastas e testemunhas. Respirei e falei o que precisava ser dito, sem rodeios, sem rancor. Recebemos a confirmação do pagamento no nosso sistema. Está registrado no e-mail que consta como pagador. Nos procedimentos padrão, enviamos o agradecimento ao pagador e também ao beneficiário. Nos responsáveis pelo planejamento, estou eu, o nome que aparece nessa assinatura e nesse cabeçalho. Se quiser, posso explicar cada ponto. A palavra senhora passou por meus lábios com leve formalidade. Não foi uma agressão. Foi a linguagem de alguém que já havia aprendido que dignidade se preserva com nomes corretos. A sogra regalou os olhos, e naquele instante houve uma oscilação no ambiente. Os talheres cessaram, as conversas diminuíram. O marido fez um movimento instintivo, olhando para mim como quem finalmente abre um livro que sempre esteve fechado. Ela balbuciou, a princípio, palavras desconexas, surpresa, algo como mas. Eu achei que, e um silêncio envergonhado. Eu não me deleitei com essa vergonha. Simpatia mínima, não desejo que ninguém se sinta mal gratuitamente. Mas disse de forma direta, é compreensível que a senhora não soubesse. As informações vieram pelo e-mail que aparece no comprovante. Posso mostrar o histórico completo. Entreguei a ela uma cópia do e-mail e do recibo. O papel tinha o selo da agência, o timbre e a assinatura eletrônica. A prova era clara, e a clareza neutraliza narrativas. Nessa hora, senti o marido se inclinar. Sua voz soou frágil quando disse, eu não sabia que foi você quem executou. Havia no tom a mistura habitual de surpresa e culpa. Ele não estava preparado para a coincidência de realidades. A vida que ele conhecia em casa e o trabalho que eu fazia via bem debaixo do nariz dele. Eu aceitei o olhar, sem teatralidade, e disse apenas, agora sabe, não era vingança, era informação. A sogra sorriu com dificuldade, um sorriso que tenta reparar um deslize social. Eu não imaginei. Achei que ela tinha argumentos prontos, como quem folheia um álbum de justificativas. Eu a interrompi com leveza. Eu entendo que a senhora pensou que estava ajudando. Só queria que soubesse quem esteve por trás da organização. Não é culpa de ninguém. É falta de conhecimento. Agora que sabe, podemos conversar sobre como lidar com esses presentes no futuro. A proposta soou conciliadora. Não quis arma, quis ponte. O marido ficou em silêncio por um tempo que parecia prolongar a cena. Depois, com voz mais firme do que o costume, fez algo que me surpreendeu, pediu desculpas. Não por ter esquecido de me considerar sempre, isso seria um exagero, mas por ter permitido que a mínima do dia menos a menos dia me colocasse em segundo plano. Eu devia ter lhe perguntado antes, disse ele, olhando para a sogra com uma mistura de constrangimento e resolução. A sogra respondeu rapidamente, num gesto que buscava aliviar a situação, foi sem intenção. Quis apenas agradar, a reparação foi curta. Havia sinceridade tênue. A conversa evoluiu, então, para explicar como funcionava o processo de compra e de pagamento. Mostrei quais documentos eram emitidos, porque a nota fiscal vinha assinada com o meu nome e como a agência. Uma vez contratada, se responsabilizava por toda a cadeia de serviços. A equipe contribuiu com relatos práticos, como resolvemos um overbooking de última hora, como lidamos com cancelamentos e reembolsos, como garantimos suporte 24 horas. Esses detalhes transformaram a narrativa de hobby para profissão com responsabilidades reais. O que fez diferença, em meu entendimento, foi a presença física das pessoas que eu lidero.
Ver olhos familiares reconhecendo as faces da minha equipe foi importante, não só para mostrar competência, mas para humanizar o ofício. Quando a sogra ouviu o nome do motorista que tinha buscado a ex no aeroporto e se deparou com o número do documento do fornecedor, a distância entre as suposições e a realidade diminuiu. Não havia mais fantasmas. Havia contratos. No fim do almoço, a sogra prosseguiu com passos medidos e me tocou levemente no braço. Desculpe se pareci, foi o começo de algo que não terminou num pedido teatral de perdão, mas numa admissão de que sua visão era limitada. Eu aceitei o gesto sem elevar o tom. Obrigado por entender, respondi. A restituição não precisava ser dramática. Só precisava ser verdadeira. Dias depois daquele almoço, percebi mudanças sutis. A sogra passou a perguntar mais pelo meu trabalho quando nos encontrávamos. Em vez de comentários superficiais sobre viajar, ela começou a perguntar sobre fornecedores, sobre a equipe. Não se tratava de virar amiga íntima. Tratava-se de um reconhecimento básico que antes estava ausente. O marido, por sua vez, ficou mais presente nas decisões que envolviam a família e a agência, não por completo, mas por respeito. Ele aprendeu a pedir opinião, a consultar antes de agir. Isso era mais do que eu esperava naquele domingo. A história não terminou ali, é claro. A ex do marido também entrou na narrativa, mas de uma maneira menos épica do que muitos poderiam imaginar. Não foi uma cena de confronto digno de novela. Foi algo mais mundano. Ela agradeceu pela viagem em uma mensagem e nada mais. Em uma outra ocasião, quando a encontrei numa reunião familiar, trocamos cordialidades curtas. Não havia rancor ardente de minha parte, nem vontade de perseguição. A sombra do passado já não acendia fogueiras em mim. Eu tinha outras chamas para alimentar: a agência, a equipe, o trabalho. No âmbito profissional, a situação teve consequências práticas. Alguns familiares passaram a recomendar a agência discretamente, sinais pequenos, mas importantes. Um tio, que sempre usou os serviços de uma grande rede por costume, me procurou para organizar uma viagem curta. A credibilidade que eu ganhara não veio de espetáculos, mas de um ajuste nas percepções. A sogra não se tornou minha maior promotora, ela se tornou ciente. Isso, para mim, foi suficiente. Houve também lições internas que não dependem de outras pessoas. Aprendi que mostrar trabalho pode ser uma forma de proteger-se. Não no sentido de construir muralhas, mas no de estabelecer fronteiras claras entre o afeto e o profissional. Passei a documentar ainda mais processos. A pedir confirmação por e-mail quando se tratava de dinheiro e a orientar minha equipe sobre como proceder quando o cliente pertencia a círculos próximos. Isso me deixou menos vulnerável a interpretações e me deu liberdade para escolher quando explicar e quando simplesmente agir. Nem tudo ficou perfeito. Alguns parentes reagiram com críticas silenciosas, como se eu tivesse feito tempestade em copo d'água. Outras vozes sussurraram que eu havia exposto a sogra, que eu poderia ter escolhido outro tom. Respeitei essas leituras, mas sabia a diferença entre exposição e esclarecimento. Não havia nada nas pastas que eu não pudesse mostrar a qualquer auditor. Tudo era profissional, tudo era transparente. E a transparência, ao contrário da vingança, protege reputações e relações. Com o tempo, a agência cresceu em sua própria métrica. Não de forma espetacular, mas consistente. Ganhei clientes que vieram por recomendação, não por escândalo. Havia um efeito colateral curioso, sentir que eu não precisava provar mais nada para ninguém. A cada contrato fechado, a cada sorriso de cliente satisfeito, eu acrescentava ferramentas ao meu repertório de segurança emocional. A vida se tornou menos sobre ser vista e mais sobre ser fiel ao trabalho que eu escolhi fazer. Passei a refletir sobre a diferença entre ganhar respeito e provocá-lo. O primeiro vem do trabalho bem feito, do cuidado com os detalhes e da consolidação de processos que funcionam.
O segundo pode ser obtido por ações que ferem e humilham. Optei, sempre, pela primeira via. Havia, na minha postura, um cálculo ético. Eu poderia forçar um momento de vergonha pública, mas isso me reduziria à mesma moeda. Preferi que fosse o reconhecimento, lento, às vezes tardio menos a selar a minha autoridade. Outra lição foi sobre limites saudáveis. Aprendi a estabelecer regras para encontros familiares que envolvessem o meu trabalho. Avisava com antecedência quando iria apresentar a equipe, narrava claramente quando uma conversa poderia transbordar para algo profissional. E preferi que assuntos de dinheiro fossem tratados por escrito sempre que possível. Essas pequenas normas preservaram relações e evitaram malentendus posteriores. Com o passar dos meses, observo que a sogra não voltou a fazer escolhas sem consultar ao menos uma opinião. Não porque eu a vigiasse, mas porque, ao ter visto por trás da cortina, ela passou a considerar o impacto de suas ações. Isso não é uma vitória espetacular. É um ajuste prático que trouxe menos desconforto para todos. O marido, por sua vez, aprendeu a dividir a responsabilidade de validar escolhas familiares quando implicavam custos ou envolviam serviços. O que mais me orgulha nessa história não foi o momento do reconhecimento em si, mas o fato de que eu mantive meus princípios. Poderia ter gritado, poderia ter publicado prints, poderia ter transformado o almoço em um tribunal. Não fiz, não por frieza, mas por estratégia. Devemos lembrar, o objetivo era reequilibrar, não infligir dor. Hoje, quando penso naquela manhã em que o e-mail chegou, sinto uma mistura de memórias, o cheiro do café frio, a tela iluminando o meu rosto, o nó no estômago antes de respirar e transformar a raiva em método. Sinto também orgulho. Orgulho de quem aprendeu que provas organizadas valem mais do que gritos emocionais. Orgulho de quem construiu um negócio com as próprias mãos e aprendeu a colocá-lo sobre a mesa sem medo. Há quem diga que reconhecimento material vem tarde demais. Concordo. Em parte, algumas feridas não curam completamente. Mas há também uma coragem prática em recolher documentos. Organizar argumentos e expor o trabalho de forma que ninguém possa mais. A frivolidade. Isso é um tipo de justiça poética, mas não vingativa menos uma restauração. E a restauração não foi apenas externa. Internamente, deixei de medir meu valor pela aprovação alheia. Passei a medir pelo impacto do trabalho que entrego, número de viagens bem-sucedidas. Clientes que me escrevem emocionados por terem sido bem atendidos. Colaboradores que cresceram comigo. Esses indicadores substituíram a necessidade de aplauso familiar imediato. Não é que eu não os deseje. Apenas aprendi a avalizá-los por si mesmos. Ao fechar essa história menos que não é só minha, mas de quem já se sentiu subestimada em silêncio, quero deixar algo claro, não existe fórmula mágica. Há caminhos distintos, e cada um deve escolher o que mais condiz com seus valores e possibilidades. Para mim, a estratégia de expor com prova e dignidade funcionou. Para outra pessoa, a distância ou o silêncio podem ser opções mais sensatas. O ponto central é reconhecer que nós temos meios de agir que não passam por humilhação ou agressão. Se há uma última imagem que me acompanha, é a de minha equipe saindo pela porta da casa da sogra com sorrisos discretos. Carregando pastas vazias porque já haviam cumprido sua parte, transformaram um pagamento em serviço entregue. Vi, naquele gesto, a confirmação de que eu não estava sozinha. Havia uma rede de profissionalismo e competência à minha volta. E isso me deu liberdade para ser, enfim, apenas eu, dona da agência. Mulher que trabalhou, errou, aprendeu e venceu sem precisar esmurrar a mesa. A moral que eu guardo e que deixo para quem escuta é simples. A melhor resposta quase sempre nasce do trabalho bem feito, da documentação organizada e da calma estratégica. Não subestime o poder de uma prova bem apresentada. Não confunda a ausência de reação com fraqueza. E lembre-se,
Reconhecimento coletivo tende a seguir a credibilidade de ações consistentes, não a espetáculos momentâneos. Se esta história tocou você, se já passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Se quiser ouvir outras histórias de recomeço e estratégias práticas para transformar humilhação em oportunidade, inscreva-se no canal e volte para a próxima conversa. Obrigada por me acompanhar até aqui e que possamos todas aprender a reivindicar nosso lugar com trabalho, coragem e sem perder a dignidade.